Lucas 10, de 30 a 37. Eu lerei os versos pares e peço a vocês que leiam os ímpares. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. A igreja. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: e eu sou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos curvar as frontes, fechar os olhos e pedir a Deus que venha falar conosco através da mediação do Teu Santo Espírito, usando e iluminando o nosso ser, os nossos olhos, nossa mente e coração, para recebermos a palavra de Deus. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer por esse dia consagrado ao Senhor, dia onde o nosso coração se alegra, como o salmista bem expressa. Ficamos felizes quando nos aproximamos, quando somos convidados ou pensamos em vir à casa do Senhor. Aqui viemos para prestar um culto agradável a Ti, um culto espiritual, um culto racional. Aqui podemos, ó Deus, abrir o nosso coração e dedicar a Ti canções que falam da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança no Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder assim cultuar o Teu nome, mas também, apesar de cultuar o Senhor, temos o desejo e a necessidade de ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz daquele que nos guia, a voz daquele que nos ama, a voz daquele que nos abençoa e que ministra o nosso coração, segundo as nossas necessidades. Fala, Senhor, agora com a Tua igreja, fala com aqueles que o Senhor trouxe e adentraram nesse templo, que o Senhor possa contemplar, sondar o coração de cada uma pessoa que aqui está e ministrar a eles a Tua maravilhosa graça. Muito obrigado, Senhor. É com o perdão dos pecados e na dependência de Ti é que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Irmãos, ser vítima de violência tem sido algo inerente à história da raça humana. Se há alguma coisa que podemos caracterizar como marcante, pungente, para revelar o passado da nossa história, eu não tenho dúvida de dizer que seria a violência. No Éden, o homem foi violentamente vitimado pela tentação provocada pela serpente. Tornando vítima, caiu em desgraça. Viu-se separado de Deus e condenado à morte eterna. Mas os atos de violência que acompanham a história da humanidade continuaram. O primeiro homem e a primeira mulher também sofreram mais uma vez com um tipo de violência quando os seus filhos entram numa situação belicosa
e Caim planeja matar o seu irmão e tem êxito nisso, por conta de ciúme, por conta de inveja, o coração cheio de ódio. Esse irmão faz vítima ao seu irmão e a família do Éden, mais uma vez, é vitimada pela violência presente. Violência não apenas oriunda do ataque da serpente, mas uma violência que está presente também dentro do seio familiar, nas relações mais íntimas que nós temos, como aconteceu aqui com Caim e com Abel. Assim caminha a humanidade, desde o mais íntimo e profundo relacionamento, até aquele relacionamento mais superficial, periférico, tênue. Relacionar-se é algo que pode possibilitar a cada um de nós a experiência da violência. Na infância, muitas crianças sofrem vítimas de violência por conta de seus familiares. Muitos já sofreram violência mesmo ainda no útero de sua mãe. Quando a criança começa a ter uma percepção do mundo exterior e da própria mãe em seus sentimentos, e ela pode perceber-se como violentada por atos de alguém que, na verdade, a está gerando, mas não a quer. Na adolescência, por parte de amigos, temos muitas coisas de adolescentes falando de questões de bullying. Temos na juventude, por parte de pessoas das quais muito se esperava a acolhida, o bom tratamento, jovens estão reclamando que estão sendo tratados também por muitas questões de violência. Na fase adulta, questões trabalhistas, questões sociais, na velhice, na terceira idade, pelo abandono e pelo descaso. A nossa história e a nossa realidade aponta que cada um de nós tem a possibilidade de experimentar situações de violência. São vários os aspectos da violência. Podemos experimentar violência física, podemos experimentar violência verbal, podemos experimentar violência doméstica, violência moral, violência psicológica, violência sexual, podemos experimentar o abandono, perdas materiais, doenças graves, falecimentos. Tudo isso fala de uma violência que aponta e que adentra ao nosso coração e o mais profundo da nossa alma. De certa forma, algo em nós, como ser humano, nos inclina à prática de atos tão tenebrosos. Vivemos em uma sociedade que aplaude e que acolhe a violência. Lembramos da fala do apóstolo Paulo. Ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. Certamente, a nossa sociedade, através da produção cinematográfica, internet, certos tipos de esportes, telejornais, novelas e até mesmo no meio eclesiástico, temos experimentado e visto algum nível e algum tipo de violência. Ao falarmos sobre violência, tenho certeza absoluta que somos agentes e, ao mesmo tempo, vítimas deste grave assunto do nosso tempo. Certamente, hoje eu falo a pessoas que, de alguma maneira ou de outra, já experimentaram ou estão experimentando agora algum tipo de violência. O texto lido, irmãos, nos fala sobre a possibilidade de encontros que qualquer ser humano, em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer cultura pode experimentar. A nossa vida é uma vida cheia de possibilidades e de encontros. E é sobre isso que o texto pode trazer-nos luz nessa noite.
E vamos ver então como o texto nos apresenta nas possibilidades da nossa caminhada, dos encontros que temos, ou que estamos vivendo agora, ou que poderemos ter. Olha a sua Bíblia, por favor. Examine o versículo 30. Olhe, vamos ler o que está acontecendo aqui. Jesus, verso 30, prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Na estrada da vida desse homem, no caminho, na sua jornada, inesperadamente, abruptamente, sem que ele pudesse aguardar, ele foi e teve um encontro, a possibilidade de se encontrar com uma crueldade. Uma crueldade que se propõe a tirar dele tudo, tirar-lhe a própria vida. Não apenas esse homem conviveu com isso, mas o próprio Jó. Quando a história nos diz que ele perdeu os filhos, quando a Bíblia nos diz que ele perdeu os seus bens, quando a Bíblia informa que ele perdeu a saúde, ele foi encontrado por um ato de violência, de crueldade grave, mas Jó experimentou isso. Crueldade, meus irmãos, que se propõe a nos deixar bastante machucados, feridos, mas não apenas feridos no corpo, mas feridos na alma. Se você ler o livro de Jó, você vai ver um homem ferido de alma profundamente, que chega a dizer, lá em Jó 3,11, Jó está dizendo: eu preferiria não ter nascido. A dor que eu sinto hoje, o que está acontecendo dentro da minha alma, do meu coração, é tão grave. O ferimento que foi feito aqui é tão profundo, que seria melhor se minha mãe não tivesse me dado a luz. Continua Jó no capítulo 3, versos 20 a 22, ele diz: agora eu estou querendo encontrar a morte, não consigo, quem dera se eu pudesse descer à sepultura. Ele está dizendo isso, irmãos, porque ele foi vitimado. Ele está dizendo isso porque a alma dele está doendo. Ele está dizendo isso porque o coração dele está profundamente ferido. Crueldade que esse homem viveu aqui no versículo 30, que se propõe a tirar dele a própria vida. O texto diz que quando esse homem foi deixado pelos salteadores, ele estava semi-morto. E Jesus nos fala algo sobre isso. Em João 10, ele aponta alguém que tem esse propósito para a sua vida e para a minha vida. Ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a proposta. Matar você, destruir a mim e a você. Mas essas coisas acontecem conosco através de palavras. Essas coisas acontecem conosco através das ações. São coisas que vão tentando eliminar-nos, tirar de nós a esperança, tirar de nós a alegria. E isso é falecimento da alma. Quando nós vivemos em desesperança, quando nós não acreditamos mais que podemos ser alegres e felizes, quando a paz é uma utopia para nós, é porque a nossa alma está ferida e falecendo. Aqui está aquilo que o texto nos revela como uma primeira possibilidade. Você e eu temos a possibilidade, ou já experimentamos em algum momento da nossa existência, um encontro com a violência, com a crueldade, que pode vitimar a nossa alma, vitimar o nosso coração e fazer de nós pessoas as quais ainda não alcançaram aquilo que Deus quer que sejamos. Mas não só o texto aponta para a possibilidade de encontrarmos com a crueldade, mas ela aponta a possibilidade de nos encontrarmos com algo ainda muito ruim. Versículos 31 e 32. Olha a sua Bíblia, por favor. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. A possibilidade da história da nossa vida e da nossa caminhada pode nos propor a
possibilidade de nos encontrarmos com a indiferença. Indiferença é uma situação quando as pessoas conseguem passar por nós, ainda que a nossa situação seja deplorável, ainda que a nossa situação seja decadente, doentia, ainda que a nossa situação seja de ajuda, mas parece que as pessoas passam e nós não existimos. Indiferença que se propõe a que sejamos totalmente ignorados. No Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos, e quando nós fizemos a psicanálise clínica, um amigo meu conversava sobre um paciente dele. Conversávamos trocando ideias sobre tratamento. Ele disse que um dia no seu consultório entrou uma mulher, muito bem vestida, uma mulher muito bonita, sentou-se. Ele disse: pois não, o que a traz aqui? E ela disse: o senhor é louco. O senhor tem certeza que o senhor está me vendo? Claro, senhora. O senhor está diante dos meus olhos. O senhor deve estar mais doente do que eu. Por que a senhora diz isso? Eu sou a mulher invisível. Ninguém me vê. Senhora, explique isso melhor. Na minha casa, meu marido não me vê. Na minha casa, meus filhos não me veem. Por onde eu vou, as pessoas não me notam. As pessoas parecem que eu não existo. O senhor é mais louco do que eu. Eu sou a mulher invisível. Estamos vivendo uma sociedade centrada em si mesmo, onde estamos cada dia mais preocupados conosco e fazendo com que os outros se tornem pessoas invisíveis aos nossos olhos. A indiferença que esse homem sofreu, quando passando por ele, sacerdotes e levitas fingiram que ele não existia, como se ele realmente pudesse conviver com aquela situação e cuidar disso sozinho. Indiferença que se propõe a impedir que sejamos ouvidos, tocados, compreendidos, acolhidos, valorizados, respeitados, ajudados e vistos. Essa indiferença que esse homem sofreu no texto não está distante de nós. Está presente hoje dentro da sociedade, quem sabe, como a mulher invisível, até dentro de um lar. Indiferença que se propõe a que sejamos deixados sós com o nosso sofrimento. Essa indiferença presente na nossa sociedade, que é o século da solidão, inúmeras pessoas vivem em comunidades, vivem em agrupamentos, mas continuam sentindo-se sós. Esta indiferença que está aí presente, meus queridos, pode ser uma possibilidade do seu encontro, da sua realidade, do seu dia a dia. O texto nos fala então da possibilidade do encontro me ajude a lembrar primeiro, da violência. Vamos dizer juntos? Possibilidade do encontro da violência. O segundo nos fala o texto que podemos também nos encontrar com a indiferença. Mas agora tem uma terceira possibilidade desse texto, essa então é a melhor de todas. Os versos 33 a 35 nos diz, eu peço a você a olhar na sua Bíblia, por favor. No dia seguinte, tirou 12 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Se alguma coisa gastar-te a mais, eu te indenizarei quando voltar. Perdão, a partir do verso 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele, chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E aqui vai todo o tratamento, todo o cuidado. Existe para nós, meus queridos irmãos, sem sombra de dúvida, a possibilidade na nossa caminhada de nós nos encontrarmos com o gracioso amor de Deus. A Bíblia diz, através de Tiago,
que toda boa dádiva vem do alto céu, dos Pai das nuvens, aonde não há nenhuma sombra nem dúvida. Deus é bom. Tudo aquilo que nos acomete em bondade vem da parte de Deus. Todos os atos bondosos que sofremos, existe um Deus por trás das cortinas da história, movendo tudo, fazendo com que o céu conspire a nosso favor. Esse Deus, então, é uma possibilidade de ser nós encontrados por Ele. Aqui o texto diz que essa pessoa se achega, ele olha, ele chega perto daquele que está vitimado. O texto diz que ele se propõe a se compadecer, o coração dele sente a dor do outro. Continua dizendo que ele se propõe a curar as feridas. Esse amor maravilhoso, ele se aproxima com o amor renúncia, com o amor ágape. O amor que se propõe a investir no nosso bem. Ele apanha o ferido, carrega o ferido, cuida dele, pensa as feridas. Um amor que se compromete a nos acompanhar até que estejamos totalmente bem. Esse amor que Jesus está mostrando nessa história não é outro amor senão o amor de Deus. Quando você olha para as Escrituras revelando o amor de Deus, nós temos vários textos que falam desse Deus que cuida de nós, da impossibilidade desse Deus passar por você, no seu sofrimento, na sua dor, na sua necessidade, Deus fingir que não está vendo. Eu gosto muito quando o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 4, fala acerca de Jesus. A partir do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecado. Termina o escritor aos Hebreus dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião bem oportuna. Meus amados, meus queridos irmãos, quero contar para vocês um testemunho de uma pessoa que eu amo muito e a conheço muito de perto. Aqui o texto revela que Jesus Cristo sofreu, padeceu. Jesus conhece com uma especificidade profunda o que é o sofrimento. Lá no Getsemane, ele ora sozinho. O texto diz que a agonia, a dor de alma é tão grande que o suor do seu corpo se transforma em gotas de sangue. A agonia, a dor. O texto diz que lá na cruz ele fala: Pai, por que me abandonaste? Ele conhece a dor da alma, mas ele conhece também o que é o abandono, profundamente. Mas o texto diz que ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele tem a capacidade por passar por todos os sofrimentos. Ele não vai nos ajudar e nem pode nos ajudar por teoria. Ele não pode nos ajudar porque ele leu isso em algum lugar. Mas ele pode nos ajudar porque ele sentiu na própria pele aquilo que nós sentimos. Ele tem profundidade de conhecimento de causa. E, portanto, como vencedor, ele tem a capacidade da eficiência para nos ajudar enquanto nós estamos no nosso sofrimento. Mas eu conheço um rapaz, ao qual eu amo muito, amo de todo o nosso coração, todo o meu coração. A história dele é que ele aos 9 anos, esse rapaz sofreu uma violência. Ele recebeu a notícia, ainda pequeno, com 9 anos, que os seus pais faleceram. Mas faleceram como? A história é que o
pai dele e tinha uma informação de que a sua esposa tinha um caso com alguém. E ele então espera a esposa, que está dando aula no colégio à noite, e apanha e a leva até a porta, até a entrada da casa, mas ele tem uma arma. E com essa arma ele mata a esposa e pratica o suicídio. Esse menino então, com 9 anos, começa a viver a realidade de ser órfão. E numa cidade muito pequena, esse menino sai à rua, e todo dia que ele sai à rua, as pessoas olham para ele e dizem: ah, coitadinho, é esse o órfão. E ele caminha um pouco mais, e outra pessoa vai e olha para ele ainda, pequenininho, 9, 10 anos, e diz: olha, criado por avó. A avó materna, não vai ser nada na vida. Coitadinho. Ele vai crescendo, ele vai ouvindo essa mensagem: é um coitadinho, não vai dar para nada na vida, olha, não tem amor, olha, um rejeitado, enfim, ele vai crescendo com isso. E quando ele chega na idade de jovem adulto, ele recebeu essa mensagem violenta, o que gerou nele um sentimento de inferioridade terrível. A ponto dele chegar e ficar no ponto de um ônibus, vendo se as pessoas vão chegar, quando o ônibus para, se tem alguém, para ele poder deixar a pessoa entrar na frente e ele entrar depois. E mesmo que ele suba no ônibus, ele olha os lugares vazios, se não tem ninguém em pé para sentar primeiro, porque ele não pode sentar, ele é o coitadinho inferior, ele não pode sentar no banco se alguém está em pé. Ele desenvolve um complexo de inferioridade terrível, e que vai tomando a sua vida e que vai impedindo ele de avançar e de crescer. Mas um dia, esse jovem, vitimado, vai a uma praça, e ali existem uns jovens bonitos como vocês, louvando a Deus e cantando. E lá um jovem prega a palavra de Deus. E fala para ele desse amor gracioso de Jesus. E ele entende que ele precisa desesperadamente desse Jesus. Desse encontro com Jesus. Desse Jesus que não vai deixá-lo. Desse Jesus que não vai olhar para ele e passar como se ele não existisse. Desse Jesus que tem a capacidade de renová-lo, de curá-lo, de transformá-lo, de amá-lo, de acolhê-lo. Ele percebe o quanto Deus o ama. Ele entrega a sua vida a Jesus. Ele é transformado. Ele tem a possibilidade de encontrar-se com a violência. Ele encontrou-se com a indiferença. Mas ele encontrou-se com o amor gracioso de Deus. Esse rapaz veio, ele está aqui. Pastor, eu vou chamar ele, viu? Só um instantinho, vou chamar o rapaz. Só um momento. Nossa, mas é rápido, né? O nome desse rapaz, Pastor Roberto Carlos, Fidelis de Paula. A graça de Deus me alcançou. Eu fui transformado pela graça de Jesus. O amor de Jesus me alcançou. E eu sou uma nova criatura para o louvor do Senhor. Amém? É maravilhoso, irmãos. As possibilidades são muitas. Mas hoje você tem a possibilidade também de ser encontrado com a graça maravilhosa do amor de Deus.